Vocês se sentem confortáveis fazendo assim, tentando quebrar um clichê para chocar? Vocês já tentaram fazer isso? Eu adoro. Eu me sinto Deus, assim, sabe? Sabe Deus, assim? É o Eu mando, poder. é o meu universo. Olha aqui o que eu posso fazer. Pá, faço. Eu acho maravilhoso. Eu fico o tempo inteiro imaginando a cara dos leitores lendo aquela cena específica, assim. Ai. Só falta dar risada de bruxa malvada. Por inteiro. Adoro também. Oi, pessoal, Eu tudo voltei. bem? Oi. Para dar o meu comentário, eu estava esperando uma oportunidade para agarrar essa brecha, mas eu Diga, também Luísa. sou uma autora que eu adoro fazer isso. É para fazer um negócio, eu vou lá e faço o contrário. Às vezes eu tomo as rédeas dos meus personagens, na maioria das vezes eles só mandam, eu vou lá e faço, mas tem vezes que sempre tem aquela cena, né, que você faz pensando, o leitor vai odiar essa cena, ou o leitor vai amar essa cena, ou ele vai ficar surpreso com aquele aspecto. Querendo ou não, no enredo a gente sempre encaixa aquelas cenas que a gente pensa mais no leitor do que na história em si, né, justamente esperando por essa reação. E eu usei, principalmente acho que eu comentei na call anterior, sobre a sinopse e como você quebra a cara no decorrer do livro, porque o protagonista masculino não salva a protagonista feminina, como você pensa logo depois que você lê a sinopse. Ela se salva sozinha. E no meu segundo livro também tem um clichê que eu quebrei completamente. Eu não vou dizer qual é, né? Porque é spoiler, mas enfim. Esse clichê foi mais absurdo ainda. Eu tenho certeza que vai ter gente que não vai entender o porquê que aconteceu. E vão querer me exigir satisfação também. O que você fez isso com o meu casal? Não sei o quê. Pois é. Sem spoiler. Mas sempre tem, não tem aquela cena que você constrói pensando na reação dos leitores? Sim, sim. Nossa, geralmente os meus livros começam com essa cena específica. É um momento que vai relacionamento, né? Sim. E trabalhar nessas cenas é muito interessante mesmo. Porque realmente tem clichês em torno, que são possibilidades que as pessoas esperam, e você usa isso como escritor ao seu favor para saber como você vai montar essa cena. Porque você tem ali um caminho mais óbvio, um caminho mais, sei lá, o leitor vai bater o olho e vai achar que aquilo vai acontecer. E quando você joga no caminho oposto, você tem que ter uma consciência muito grande do que é comum acontecer no seu gênero, no tipo de livro, ou até pelo que a narrativa vai mostrando, assim, superficialmente. Então, eu acho que é uma coisa de controle mesmo da gente, como escritores, saber usar isso ao nosso favor. Querendo ou não, se você vai fazer alguma coisa fora do esperado, é necessário ali um nível extra de desenvolvimento, né? Por exemplo, se você quer matar um personagem importante, que o leitor, enfim, o telespectador, a pessoa que está ali usufruindo da sua obra, se a pessoa se apega a esse personagem, ela não vai comprar qualquer coisa caso ele morra, né? Muitas das vezes a pessoa tenta fazer ali o oposto, tenta ser o diferentão e acaba descartando o potencial de algum personagem. Vocês já viram isso em algum livro ou série? Hoje vocês, não sei, algumas pessoas comentaram sobre o Tio Nick, né? Nicholas Sparks, eu chamo ele de Tio Nick. Sim, sim. Ele gosta de matar, né? Eu sou suspeita. Eu amo as obras dele, já li quase tudo, fiquei até quieta lá, porque... Não! Mas enfim... Eu amo, sou suspeita. Pode estar pisando na bola, hein? Adoro, gente. Adoro. Tá muito clichê aquele homem. Mas assim, é verdade. Mas assim, eu tava lembrando de uma coisa da infância. Por que a criança... Olha só, sei que... Lu, já vou pegar sua pergunta aí. Por que a criança... Você já parou para pensar? Meu filho assistia sempre o mesmo desenho. Meu sobrinho, o mesmo desenho. Ria nos mesmos lugares. Chorava, às vezes tinha desenho que ele chorava nas mesmas situações. Porque o leitor, ele quer sentir essa sensação, essa emoção. Faz parte da vida o clichê, né? Parte da vida, às vezes, esses altos e baixos que vocês estão falando,
no meu ponto de vista, pensando como a criança ela constrói, e a gente vai construindo isso ao longo da nossa trajetória, a criança ela pega isso e nós pegamos isso. Aquilo que é gostoso, aquilo que faz a gente rir, ou aquilo que, meu Deus, eu me assustei aqui, meu Deus, eu acredito que aquele autor matou aquele personagem, vou matar aquele cara e tal, mas ao mesmo tempo, não entrando aqui na questão de certo ou errado, se a morte foi certo ou errado, tá? Acredito que assim, que é muito de emoções que aquilo causa na gente, e o clichê, ele faz isso. Porque para você quebrar aquilo, você quebra o clichê num desenho para uma criança, por exemplo, pode ver, ela repete aquele tipo de filme, aquela filminho que ela assistiu, toda vez ele fala, ai mãe, tadinho, né? Toda vez. Por quê? Porque essas emoções os leitores precisam, e a gente precisa desse clichê. Agora, da morte, da questão da morte, se é certo ou errado, tem livros que realmente não tem uma explicação, daí que o leitor fica indignado, né? Porque, de repente, são fatos que ele queria colocar comuns da vida, um acidente, alguma coisa que acontece, outros não têm explicação. Eu não sei dar tanto exemplo, porque eu gosto desse baque que dá no leitor, eu sou do drama, então eu adoro o clichê e tal, de repente dá um baque, e isso para mim um dos melhores livros, assim, para mim, é que vai naquele clichê, naquela coisa tal, e a gente vai pegando de surpresa e a gente não espera. Isso é muito pessoal. Agora, eu não sei responder para a Luísa a questão da morte, né? O que você quis dizer? Dá um exemplo. Luísa, Então, deixa eu ver se Deixa eu tirar aqui. o meu raciocínio vai bater com o teu. Ela falou em relação à morte, e quando a morte ela vem e indigna os leitores. Eu acredito que a morte ela só indigna o leitor quando ela é uma morte sem propósito, né? Eu acredito que a morte pode ser até de um personagem querido, mas se o leitor consegue, dentro da narrativa, conseguir sentir que aquela morte teve um propósito, eu acho que ela é interessante. Eu percebo que a Disney, eles têm uma estrutura padrão nos filmes, né? Eles têm a questão de colocar um personagem eu tenho um alívio cômico, eu sempre tenho... É muito comum as mortes dos pais, né? Dos animaizinhos, ali tem em Bambi, Rei Leão... A maioria dos clássicos da Disney, a gente percebe que sempre tem um elemento da morte, né? E a gente pensa, poxa, é um filme para criança. Pegando aqui o gancho da Pris, ela falou sobre a relação das crianças, né, com as narrativas. Sempre tem uma morte, né? Mas a gente percebe que as mortes nesses desenhos têm um propósito, né? Às vezes aquela criança, ela está muito conectada àquela figura paternal e sentia que era cercada de muita insegurança. E somente após a morte daquele personagem, né? Por exemplo, do Rei Leão. Eu lembro que o primeiro filme que eu chorei na vida quando eu era criança assistindo foi Rei Leão. E eu achei aquilo ali muito forte, né? Mas eu entendi que tinha um propósito ali, né? Mesmo sendo criança. E eu acho que a dor, essa dor também que a gente fala do luto, da história, ela consegue ser aplacada e a gente não vai ter esse questionamento dos nossos leitores se a gente conseguir dar propósito para aquela morte. Uma morte por si só, sem sentido nenhum, sem nenhum propósito depois, eu não consigo ver sentido de existir. Então, falando sobre a Disney, teve um filme que é aquele caso que a Ellie trouxe, de que é uma morte que eu achei, assim, bem sem sentido nenhum. Ela é a mulher do padeiro. Basicamente, sem dar muito spoiler, o jeito que ela morre é muito aleatório, é muito sem sentido. E o único sentido possível é muito tipo, por quê? Porque só de falar que ela morreu já é um spoiler por si, mas enfim. Faz parecer que ela morreu só para que... Porque depois de parir, ela era inútil. Foi basicamente isso que pareceu, na minha opinião. Foi uma das mortes que eu achei assim mais... desperdício de personagem, na minha opinião. Às vezes acontece esse tipo de coisa. Você quer eliminar um personagem que não vai ter pouco sentido na história, você usa a morte simplesmente como uma forma de
de Sim, e no redimido, caso, é isso? tinha como explorar mais ela. Ela era uma personagem interessante, porque ela saía daquela visão padrãozinha de, sei lá, mãe nível Rapunzel. A mãe que quer coisas e tem desejos e que faz coisas estranhas em nome disso. Tipo, Sim, ela desconfigurava um tanto daquela imagem materna, meio santa. Então ela tinha lá um lado pesado, negativo, um lado positivo. Ela era bem humana até. Mas aí ela foi morta no momento que não valorizou, na minha opinião, pelo menos. Eu acho que foi uma morte desnecessária e que podia ter desenvolvido mais a personagem. Na minha opinião, é isso que aconteceu naquela história. E eu fiquei meio horrorizada com aquela cena, aliás. mas a memória dela é retornada de algum momento da história depois, Não, tipo ela assim, foi descartada. não, Descartada, assim, ó. não houve gancho nenhum depois na história, trazendo a memória dela, nada, nada. Uma Não, frase que ela basicamente. falou, uma reflexão que ela deixou, não. Não Então contribuiu foi. em nada. Ela basicamente É, foi descartada depois de parir. Na minha opinião, é. foi isso que aconteceu. E gerou essa revolta em você, né? Porque não teve propósito, não é isso? Sim, Justamente por nisso, isso. né? E porque eu tô muito acostumada com a estrutura narrativa de contos de fada em especial, né? Por motivos óbvios. Mas Sim, enfim, sim. quando eu vi isso, eu fiquei muito, muito horrorizada. Porque foi tipo assim, ah, esse personagem aqui não sei o que fazer com ele, tchau. Não foi um ar de tipo, olha, ela terminou exatamente o papel dela, menos se o papel dela for só parir. E isso é muito problemático, na minha opinião. Enfim, é meio tenso. Foi justamente a ideia que vocês dois disseram, do propósito, aí da morte descartável, da morte com propósito, foi isso justamente que eu achei. Porque eu tirei mais de um exemplo específico que eu vi recentemente, que eu sempre tento pegar inspiração do máximo que eu conseguir. E eu tava vendo uma série, eu não lembro o nome dela agora, mas tinha uma personagem que a série não tem protagonista. Ela vê em vários personagens de núcleos familiares diferentes e ela desenvolve para que depois, no decorrer da série, esses núcleos diferentes se encontrem no final e trabalhem juntos. É basicamente assim, a formuleta assim, da série. E tinha essa personagem, que era uma mulher negra, que tinha batalhado muito para chegar onde ela estava, que ela não conseguia subir na empresa dela porque, enfim, ela era uma mulher, e tinha todo aquele machismo, toda aquela coisa de a mulher não é capaz de fazer as mesmas coisas que o homem. E, inclusive, ela aborda isso várias vezes, ela se defende disso várias vezes, e ela toma partido de várias vezes. Então, assim, é uma personagem que você pega e você, logicamente, você se admira por ela, você torce por ela, até porque a série tem a ver com suspense, enfim, vários personagens morrem e tudo mais. Então, você, querendo ou não, você quer que ela dê certo, justamente porque ela é muito bem desenvolvida. Ela tem um propósito muito claro, ela tem um objetivo muito claro, ela tem os ideais dela muito claros. Então, é uma personagem que você vê que não tá ali só existindo, ou, enfim, pelo menos era o que eu achei. E nos 45 do segundo tempo, no final da temporada, ela morreu de maneira assim, totalmente. Não precisava nem ser grandiosa, mas não teve propósito nenhum. Ela só morreu. E aí eu fiquei naquela, poxa, uma personagem tão bem desenvolvida para ter esse final, sabe? Às vezes a gente vê um personagem que é querido ou um personagem que é contraditório, mas ele traz algum propósito para a história e quando ele morre ele passa uma informação extra, como justamente que é esse o propósito da morte dele na história, enfim. Só que a dela foi tão assim desnecessária e não teve motivo nenhum. Se ela tivesse ficado viva ou não no final da temporada, não ia mudar absolutamente nada. Eu não entendi por que ela... Eu não sei se é porque a pessoa só queria quebrar a ideia do clichê de que os personagens que a gente tem mais foco sobrevivam no final, ou só porque, enfim, deu vontade. Eu não sei dizer, porque foi tão abrupta que eu fiquei olhando para a tela do computador assim, por quê? Daí eu tive essa dúvida de saber o que vocês acham do propósito da morte, ou de fazer uma coisa fora do clichê no geral.